Hoje eu vou contar para você a história de Ceyx e Alcione. Não é Alcione, pessoal, é Alcione. Ceyx era rei da Tessália. Ele reinava numa terra de paz e de justiça. Ele era um rei que não era violento, etc. Era filho de Vésper, que era conhecida como Estrela d'Alva, e sua beleza lembrava a beleza de seu pai. Alcione era filha de Elo e era esposa do Ceyx. O Ceyx estava muito triste pela morte do seu irmão e também estava meio aflito por causa dos prodígios, né, que se seguiram à morte do seu irmão, prodígios horríveis, né, e que dava a impressão a ele que os deuses eram hostis a ele. Então, ele resolveu, por conta própria, fazer uma viagem para um lugar chamado Carlos, na Jônia. O nome do lugar é Carlos mesmo, Carlos, Carlos, a fim de consultar o oráculo de Apolo. Ele estava nervoso porque ele não sabia o que ia acontecer com ele. E ele revelou essa intenção dele viajar à esposa Alcione, que era extremamente dedicada a ele. Ela, na hora, ficou trêmula quando soube que ele ia viajar, ficou pálida e perguntou para ele: que culpa eu tenho para você se afastar de mim? Onde está aquele amor que você tinha por mim? Você prefere se afastar de mim? Por quê? Ela tentou desanimar o Ceyx, descrevendo como era o local lá da terra que ele ia, né? Que era um local onde tinha muita ventania, etc e tal. Ela já conhecia esse local. Ela disse que lá tinha muito vento, o marido ia se enroscar lá, ia se dar mal, podia morrer no meio do caminho. Essas palavras dela afetaram profundamente o Ceyx, mas o Ceyx não poderia deixar de ir. E o Ceyx queria levar ela, mas ele não podia expor ela aos perigos do mar. Então ele disse o seguinte: eu prometo que volto para casa antes da Lua ter dado 2 voltas sobre sua órbita. E, falando assim, ele ordenou que o navio fosse retirado do estaleiro, fosse colocado os remos na posição correta, erguidas as velas, etc. e tal. O Ceyx, se fosse pela vontade dele, ele teria retardado a partida. Mas os marinheiros muito jovens já tinham tomado o remo e avançado sobre as ondas. Alcione ainda ergueu os olhos, cheio de lágrimas, e viu o marido de pé no convés, e deu um tchauzinho para ele. Ele respondeu ao tchauzinho de Alcione, e ela começou a ver de longe que a imagem dele se confundia com outros marinheiros, até que ela viu somente a vela do navio e não viu mais nada, voltou para casa e foi deitar na sua caminha quente. Enquanto isso, os navegantes, lá no meio do trajeto, depois do meio do trajeto feito, começaram a ter problemas seríssimos com o mar. O mar, com as suas ondas revoltas, começou a dar problema para todos eles. O Ceyx dava uma ordem: faça isso, faça aquilo, e cada marinheiro fazia uma coisa. Virou uma bagunça. A tempestade, a tormenta aumentou. O grito dos homens, o rangido dos homens. Os homens não sabiam o que fazer. E o mar furioso parecia que se levantava até o céu. Parecia que se baixava até o fundo do oceano. O mar começou a ficar aquelas ondas todas brancas, né? O mar batendo, fica tudo branco, né? E foi um desespero só. E o navio para cima e para baixo, parecia um animal selvagem correndo das lanças dos caçadores. A chuva caía como uma tempestade, como se o céu tivesse caído sobre o mar. E começou a ter raios também, raios, trovões, relâmpagos, né? Por um momento a noite pareceu dia, porque começou a vir raios e relâmpagos, né, com a tempestade. O que aconteceu no final dessa história é o seguinte: todos ficaram aterrorizados com o que estava acontecendo no mar.
e os homens acabaram caindo na água, e Seix, tendo suas últimas palavras, as suas últimas palavras foram o nome da mulher, colocou o nome da mulher na boca, Alcione, Alcione, e ele acabou caindo e morreu afogado junto com todos os marinheiros. Enquanto isso, Alcione não sabia de nada. Não sabia de nada. Tava lá preparando a casa para ele voltar, toda bonitinha. Sabe quando a esposa prepara a casa para o maridinho voltar? Toda bonitinha. Ela oferecia incenso a todos os deuses, mas oferecia mais a Juno do que a todos os outros deuses. Ela era muito devota da Juno. Ela rezava toda hora pro marido, para que ele voltasse vivo, para não sei o quê, né? Aquela coisa toda que você sabe como é que é, né? Foi o que aconteceu. A deusa Juno, por fim, não suportando mais ouvir essa ladainha da Alcione, tá de saco cheio da reza da Alcione. Veja bem o que vai acontecer, hein? A Juno já sabia que o cara estava morto. Ela falou assim, porra, não posso, né? Como é que eu vou contar isso para ela, né? Ela chamou a deusa Íris e falou o seguinte: vai até a casa do Sono, Sono era um deus, e diz para ele enviar até Alcione, sob a forma de Seix, alguém para contar isso para ela, de que ele morreu. A Íris se envergou suas vestes de muitas cores, foi para o espaço com seu arco e procurou o palácio do rei Sono. Essa região era perto da Cimeriana, e ficava numa caverna, numa montanha. Lá onde Sono estava não batia os raios do sol. Não batia os raios do sol. O que aconteceu foi que a Íris chegou lá, falou com Sono. Sono, estou precisando disso, desse favorzinho seu. E o que o Sono fez? Ele chamou um dos seus filhos. Ele tinha vários filhos. Ele chamou um dos seus filhos, que foi o filho Morfeu. Morfeu era o filho mais hábil em dissimular-se em formas e imitar o andar e a fisionomia e o jeito de falar. Até mesmo ele se vestia da mesma maneira que as pessoas. Ele ficava igual a cada pessoa. Ele imitava os homens. Morfeu, sem fazer o menor ruído, com as suas asas, logo chegou na cidade de Seix e assumiu a forma de Seix. Mas ele ficou com aspecto pálido de um defunto, sabe? Lívido como um defunto. E nu. E com os cabelos cheios de todo molhado de água. A barba toda encharcada, o cabelo cheio d'água, não sei o quê. Ele chegou perto da Alcione e disse o seguinte: você me reconhece ou a morte modificou demais as minhas feições? Eu sou a sombra do seu marido e não ele próprio. As suas orações não valeram de nada. Eu estou morto. Não se iluda mais com vãs esperanças, porque o meu regresso não vai acontecer. Os ventos acabaram derrubando meu navio no mar Egeu. E a água penetrou em minha boca e eu me afoguei. E o último nome que eu disse foi o seu nome. Ditas essas palavras, Alcione chorou, gemeu, deu com a cabeça na parede, estendeu os braços, ainda dormindo, procurando abraçar o corpo do marido, mas encontrou só o ar. E ela falou assim: fica, por que você está fugindo? Vamos nós dois juntos, partamos nós dois juntos. Ela acordou assustada, olhou para ver se o marido estava presente, mas não achou ninguém. A Alcione não se preocupou com seus cabelos, estava tudo troncho, acordou toda desesperada. E a sua ama indagou a causa do seu sofrimento. A ama dela viu ela naquele desespero. E ela disse para a ama: eu já não existo mais. Não diga nenhuma palavra de consolo a mim. Ele naufragou e está morto. Eu o vi e o reconheci.
e estendi os braços para pegar ele, mas ele não estava. A sua sombra sumiu, mas era realmente a verdadeira sombra do meu marido. Ele não estava com as feições dele costumeiras, não tinha só beleza, mas era pálido e nu, com os cabelos molhados de água. Exatamente para me fazer sofrer. Eu tive com ele aqui mesmo nesse lugar e tive essa triste visão. O que aconteceu foi o seguinte, meus amigos. Alcione estava sofrendo demais pela morte do marido. Já era de manhã e Alcione se dirigiu à praia e procurou o lugar onde viu o marido pela última vez por ocasião de sua partida. E ela falou consigo mesma, enquanto ele juntava os apetrechos do navio, ele me deu aqui o seu último beijo. Revendo cada objeto, ela ficou naquela melancolia, né? Revendo cada objeto, ela se esforçou para relembrar todos os incidentes, contemplou o mar, avistou todas as coisas que lembravam o marido dela. E ela disse o seguinte: ó, desventurado marido, você me deixou e agora eu estou aqui sozinha. Foi quando ela viu, correndo lá no fundo, ou aparecendo no fundo, um corpo de um náufrago. Ela ficou profundamente comovida e derramou lágrimas na hora pelo náufrago, né? Pelo náufrago, ela não sabia quem era, né? Pô, que pena, ela falou, que pena de você e da sua esposa, se é que você tem esposa, né? E o corpo, empurrado pela água, se aproximou de Alcione. E ao ver o corpo se aproximar, cada vez mais se aproximar, Alcione começou a tremer cada vez mais. E ele se aproximando da praia. Até que ela viu e falou, é o meu marido. E estendeu para o corpo os seus trêmulos braços. E ela exclamou, ó dourado marido, é assim que você volta para junto de mim? E o que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Ao tocar o corpo do marido, aquele corpo mudo e sem sangue já, né? Ela tentou beijar o marido e ela foi transformada numa ave gigantesca. Tá aí, ó, eles voando aí para você ver, ó. Ela foi transformada numa ave. E quando ela beijou o marido dela, sentindo contato, ele também se transformou numa ave. Hoje, Alcione choca os ovos no ninho que flutua sobre o mar. E foi assim que terminou a história de Ceyx e Alcione, ambos se transformando em pássaros. Diz a lenda, que eles foram transformados em pássaros por causa de Zeus, porque o Ceyx se autodenominou Zeus e disse que Alcione era Hera. Zeus, ficando muito perturbado com esse atrevimento de Ceyx, transformou os dois em aves, deu esse destino para eles. E tá aí eles voando pelos céus como aves, tá aí nessa imagem aí. Essa foi a história de Ceyx e Alcione. Ele saiu de casa por causa do irmão, morreu no mar, Juno foi lá, pediu um favor para Íris, Íris pediu um favor para Sono, Sono pediu um favor para Morfeu, Morfeu disse para Alcione que o marido tinha morrido, né? Transformado em Ceyx, Morfeu transformado em Ceyx. Ela ficou desesperada, foi até a praia onde ela tinha se despedido dele, viu um corpo de um náufrago lá no fim do mar, ele foi chegando nesse corpo, quando viu era o corpo do marido. E ela se transformou em ave, beijou o marido e ele se transformou em ave também. E os dois saíram voando para sempre felizes da vida. Essa é a história de Ceyx e Alcione. Não é Alcione, pessoal, é Alcione. Obrigado pela sua presença aqui na nossa rede e até a próxima.